Fala galera, Sauro da Bahia, como vocês estão? Vamos começando aqui agora mais um assunto importante acerca do direito constitucional. Professor, qual assunto do constitucional não é importante? Também não sei ainda, beleza? Quando eu descobrir, com certeza eu vou te avisar, tá bom? Mas vejam bem, pessoal, nós vamos entrar aqui agora em mais uma das espécies, né, dessa parte tão extensa que são os direitos fundamentais. Nós vamos começar a falar agora acerca dos direitos políticos. Os direitos políticos, eles estão previstos ali dos artigos 14 ao 16 da Constituição. Então, esse primeiro bloco aqui, eu quero fazer uma introdução acerca dos direitos políticos. Então, vejam bem, vem aqui comigo, por favor. Nós vamos começar a falar a partir de agora sobre os direitos políticos. E os direitos políticos, como eu mencionei, eles estão previstos dos artigos 14 ao 16 da Constituição Federal. Só que observe um detalhe aqui comigo, pessoal. Quando você pega o artigo 14, ele fala assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: ele falou que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Então, primeira coisa, o que vem a ser um sufrágio? Então, vem comigo. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui é o que vem a ser um sufrágio. E eu não posso esquecer que sufrágio é a capacidade de exercer, os direitos políticos. Ou seja, votar e ser votado. É a capacidade de exercer os direitos políticos, ou seja, votar e ser votado. Beleza, pessoal? Então, quando nós falamos aí que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, nós já sabemos então o que é um sufrágio, que é a capacidade de exercer esses direitos. Então, o que eu quero que vocês entendam? Sempre que você vota, sempre que você é votado, né, sempre que você de alguma forma participa ativamente da vida do Estado, você está de alguma forma exercendo aí o direito ao sufrágio, exercendo o seu direito político, exercendo o seu direito enquanto cidadão. Agora, a nossa Constituição ela fala que o nosso sufrágio ele é do tipo universal. Eu quero que você entenda que, em regra, qualquer um pode votar e qualquer um pode ser votado. Essa é a regra prevista pela Constituição. Claro, eu estou jogando sobre você, vamos dizer assim, uma pedra bruta que precisa, obviamente, ser lapidada. Nós vamos ver, por exemplo, que nem todos podem ser votados. Nós temos alguns casos de inelegibilidade, o cara tem que cumprir alguns requisitos de elegibilidade, né? O cara, para ele votar, ele também tem alguns critérios que ele precisa cumprir na capacidade ativa. Agora, eu ainda não estou entrando nos pormenores, eu ainda não estou esmiuçando o assunto para você, estou falando por enquanto da regra. Então, olha isso aqui comigo, por favor, porque provas boas costumam cobrar isso aqui. E vocês já sabem, eu vou preparar sempre a base necessária e suficiente para você acertar qualquer tipo de questão. Então, vem aqui comigo, por favor, para você entender um detalhe. Então, eu quero que você entenda que quando eu falo de sufrágio, eu tenho o sufrágio universal e eu vou ter o sufrágio restrito. E aí eu quero falar de dois com vocês, que é o censitário e o capacitário. Mas antes de entrar nesse mérito aqui do censitário e do capacitário, eu já quero que você lembre o seguinte:
o sufrágio universal, então, foi a regra adotada pela Constituição de 88. Então, a regra adotada pela Constituição é a do sufrágio universal. Beleza? Agora vem aqui comigo, por favor. Então, como eu mencionei anteriormente, a regra é que qualquer um possa votar, qualquer um possa ser votado, com algumas situações que eu ainda vou explicar à frente. Porém, nem sempre foi assim. Se você for analisar, por muito mais tempo, nós vimos e até sofremos com o sufrágio restrito. Nós vimos períodos que somente homens podiam votar, homens de pele branca ou que tivessem uma determinada capacidade financeira ou intelectual. Então nós vimos vários tipos de sufrágio restrito. Todavia, nós temos dois casos que particularmente eu sempre gosto de deixar no caderno do meu aluno, que são eles o sufrágio restrito censitário e o capacitário. Vamos lá. O sufrágio restrito censitário, a forma de discriminação que nós usamos nele é econômica. Eu chego e falo assim, gente, olha, a partir de agora só pode votar no Brasil quem ganha mensalmente tanto. Obviamente nem todos vão oferir essa quantia. Então é um sufrágio restrito do tipo censitário. Inclusive, esse aqui no Brasil nós já sofremos. Tinha uma época que para você votar no Brasil você tinha que ter 100 mil réis. Foi quando tentaram instituir a Constituição da Mandioca. Não seja mandioca. Mas a Constituição da Mandioca não prosperou. Beleza? Mas de fato nós já sofremos o sufrágio restrito censitário. Diferentemente o capacitário, o discrimen, a forma do discrimen, por sua vez, no capacitário, ela é intelectual. Eu chego e falo assim, gente, olha, a partir de agora só pode votar quem tem tal nível de escolaridade. Obviamente, nem todos vão ter esse nível de escolaridade. Então, vai ser um sufrágio restrito do tipo capacitário. Então, embora nós já vimos e até já sofremos com o sufrágio restrito, atualmente o nosso sufrágio, conforme estabelece o próprio artigo 14 caput da Constituição, ele é um sufrágio universal. A regra é que todos possam votar e todos possam ser votados. E para nós isso é tão importante que nós erigimos a condição de cláusula pétrea isso aqui, quer ver? Vamos colocar uma observaçãozinha. Coloquem aqui uma observação, por favor. Coloquem assim. O voto direto, secreto, universal e periódico, o voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Sendo assim, não admite abolição. Sendo assim, não admite abolição. Então vejam, pessoal, o voto direto, secreto, universal e periódico, o voto universal, ele acaba sendo uma cláusula pétrea. Voto direto, você que tem que votar. Nós vamos aceitar uma procuração. Secreto, nós não vamos aceitar voto ostensivo. Universal, porque em regra todos vão ter esse direito. E periódico, porque até por vivermos em uma república, nós vamos exigir essa alternância de mandato. Então, isso foi erigido à condição de uma cláusula pétrea. Portanto, eu só posso abolir tal situação criando uma nova Constituição. Beleza? Agora, cuidado e aproveitando o ensejo, com a questão do voto obrigatório. Direto em prova ele pergunta se a obrigatoriedade do voto pode ser retirada por meio de emenda. Pode sim. Voto obrigatório não é cláusula pétrea. Beleza? Então a obrigatoriedade do voto, né, ela pode sim ser retirada por cláusula pétrea. O que não pode é o voto direto, secreto, universal e periódico. Então dessa forma nós sabemos que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. Já sabemos o que é um sufrágio universal, já sabemos as formas de sufrágio restrito e assim nós fizemos uma introdução acerca dos direitos políticos. Temos que depois analisar capacidade ativa, capacidade passiva, inelegibilidade, privação de direitos políticos, princípio da anualidade, formas de consulta, tem muita coisa para analisarmos, mas eu precisava fazer essa introdução sendo um pontapé inicial para essa matéria tão importante. Então, o quanto antes eu preciso que vocês comecem a ler o texto seco. Preciso que vocês comecem a fazer a leitura do 14 ao 16, para quando eu começar a inserir aqui os pontos doutrinários e jurisprudenciais,
vocês tenham a noção necessária. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!